Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria ler aqui um negócio para vocês, algo que eu estou escrevendo para o Brasil Sem Medo. Ainda vai ficar bem mais comprido do que isso aqui, mas eu vou ler para vocês a parte que eu já aprontei e complementar com algumas explicações que eu espero que ajudem vocês a entender qual é a significação desses últimos episódios, desse problema com o seu Moro, né? Eu não vou tocar diretamente no assunto Moro, mas dá um quadro geral que ajuda a entender isso, né? E isso aqui, eu estou tentando aqui retificar um dos erros mais comuns e mais destrutivos da mentalidade geral brasileira, né? Mentalidade que predomina, sobretudo, nas classes superiores, no estamento burocrático, né? Quer dizer, entre os políticos, os empresários, os generais, os donos do poder, enfim, né? O que o deputado Ottoni de Paula chamou mecanismo é exatamente o que o Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático, tá certo? Tanto faz, pode chamar de um jeito ou do outro, mas é a mesma coisa, quer dizer, aquele grupo de pessoas ou famílias que fazem do Estado a sua propriedade particular e que define exatamente a continuidade desse estado de coisas como instituições democráticas. Quer dizer, é um negócio de um cinismo tão incrível, assim, é como Al Capone se apresentar como representante da lei, exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, você chamar de democracia, né, um regime no qual a ideologia predominante na população, que é o conservadorismo, não tem meios de expressão, não tem um partido político, não tem um jornal, não tem um canal de televisão, não tem uma universidade. Isto é o fim da picada, né? Quando eles chamam isso de democracia, a resposta deveria ser, evidentemente, um tapa na cara, né? Estou me inspirando aqui no Ayatollah Khomeini, quando ele voltou vitorioso, né? Voltou ao Irã vitorioso, desembarcou no aeroporto. Os seguidores dele perguntavam: o que nós fazemos com o fulano de tal? Fulano de tal era o principal inimigo político dele. Ele respondeu assim: um tapa na cara. Eu acho a coisa mais perfeita. Não precisa pôr na cadeia, dá um tapa na cara e manda calar a boca. Bom, então eu vou ler aqui. O negócio chama-se Comunismo e Crime. Todos os papas, de Pio IX a Bento XVI, consideraram o comunismo o mais pérfido e destrutivo inimigo da Igreja e da humanidade ao longo de 20 séculos. Isso está aqui num trabalho, o autor chama Gustavo Solimeu, What the Popes Have to Say About Socialism. Está lá uma pequena antologia dos ditos dos papas, né? De Pio IX a Bento XVI a respeito do que é o comunismo. Mas essa afirmativa não se baseia só na autoridade doutrinal dos que a emitiram. Fatos brutos de ordem quantitativa, 1000 vezes comprovados e jamais desmentidos, dão-lhe a mais inegável e definitiva das confirmações. O comunismo matou mais gente em tempo de paz do que 2 guerras mundiais, somadas a todas as epidemias e catástrofes naturais do século XX, mais as vítimas de todas as outras ditaduras conhecidas. E continua matando. Se o único concorrente na prática do genocídio, o nazismo, não apenas fica em segundo lugar na dimensão do seu poder mortífero, mas jamais teria se tornado um flagelo mundial sem a ajuda que recebeu do regime comunista soviético, que lhe cedeu terreno, dinheiro, armamentos e assistência técnica para montar, bem escondido dos olhos do mundo, o exército que o Tratado de Versalhes proibia ao Estado alemão. Que seria o nazismo sem o exército nazista? Um episódio local da história alemã, se tanto. Pior, hoje está mais que provado que Stalin ajudou a formar o exército alemão porque pretendia usar os nazistas como ponta de lança para um ataque ao Ocidente e depois invadir a Alemanha para apossar-se do que os nazistas houvessem conquistado. Hoje está provado que você já tinha, ao longo da fronteira com a Alemanha, Stalin já havia distribuído tropas mais do que suficiente para invadir a Alemanha. A invasão estava pronta, né? Só que o Hitler recebeu, alguém soprou isso no ouvido do Hitler,
e percebeu que ele ia ser traído pelo seu sócio, e o Hitler decidiu se antecipar e invadir a União Soviética. Acontece o seguinte, a União Soviética ele só tinha armas de ataque, né? Não tinha armas defensivas. Então, no começo, o Hitler levou uma vantagem tremenda, e a invasão da União Soviética foi relativamente fácil. A União Soviética não tinha meios de defesa, ela teve que trocar todo o seu armamento às pressas. E o problema entre os alemães e os russos é que cada um considerava o outro idiota. Nenhum dos dois era totalmente idiota, mas, neste sentido, eram os dois idiotas. Você se presumir de mais inteligente do que o adversário é sempre besteira. O Hitler achava que os eslavos eram um povo inferior e que ele tomaria a Alemanha, tomaria a União Soviética na cuspida. E o Stalin também achava, não, a ideia do Stalin, né? Esses nazistas, eles não têm uma teoria científica como nós. Eles são apenas uns loucos. Eles só têm uma discurseira ideológica sem sentido. Então, eles ganham, mas não levam. Então, deixa eles invadir tudo ali no Ocidente. Eles invadem tudo, e daí nós invadimos a Alemanha e tomamos tudo, né? E o plano não estava errado. Na verdade, o plano deu certo, se você pensar bem. Mas ele não estava preparado para uma guerra defensiva contra os alemães. Então ele teve que trocar todo o armamento, isso levou mais de um ano. E quando o Hitler invadiu e deram a notícia ao Stalin, o Stalin no começo não acreditou, levou 3 dias para acreditar. Ele achou que era impossível acontecer isso, mas o impossível aconteceu. Daí ele teve que rearmar a Alemanha às pressas, né? Ali que ele mandou fazer os 50 milhões de fuzis Mosin Nagant, dos quais eu possuo um, porque aqui nos Estados Unidos você hoje compra um desses por $100, né? É uma arma maravilhosa, era uma coisa perfeita, inventada por um engenheiro belga. E você tem a foto do Stalin na fábrica exibindo o fuzilzinho, né? Então ele teve que rearmar o exército russo rapidinho para resistir ao invasor. E é evidente, o exército soviético no início não estava bem equipado, então morria 20 russos para cada alemão, né? E tinha muitos soldados russos que iam para o campo de batalha sem armas e até sem sapatos. E tinha que avançar, porque senão o sargento atrás matava você. Quer dizer, foi um alto sacrifício russo, assim. Esse povo russo é fantástico, é mais que heróico, um negócio absurdo que eles fizeram, né? E no fim ganharam bonito e não tomaram o controle da Europa inteira, mas tomaram de metade. Então quer dizer que o plano do Stalin, no fim das contas, deu certo, pelo menos em metade. Mas isso é para vocês verem o seguinte: o nazismo, sem o comunismo, nunca teria sido um problema. O que o Hitler ia poder fazer sem o exército? Nada. Mas enquanto o pessoal achava que a Alemanha não tinha, ela já tinha um exército escondido no território russo, né? Toda a ostentação comunista de antinazismo não passa de uma operação de desinformação para ocultar, ex post facto, o fato de que os comunistas, a rigor, foram mais que meros cúmplices, autores intelectuais do flagelo nazista. O mais elementar senso das proporções revela instantaneamente e sem margem para dúvidas que de todos os crimes e maldades do mundo, o comunismo é o pior, o mais grave, o mais vasto, o mais cruel e perverso. Nem o nazismo o alcança. Mas a maldade do comunismo não é somente um fato bruto, que se acrescente à sua doutrina como um desvio acidental, um erro, uma perversão. Ao contrário, ele faz parte da doutrina mesma, que a proclama como uma obrigação, um dever, um mérito supremo. Todos os teóricos e líderes do comunismo, de Karl Marx aos atuais membros do Foro São Paulo, coordenadoria do movimento comunista na América Latina, proclamam abertamente e com orgulho sua decisão de matar cada adversário que ouse se opor à sua marcha sangrenta para o domínio do universo inteiro. O comunismo não é desumano e criminoso apenas na sua realidade histórica, mas na sua teoria, na concepção originária que o inspira e dirige. Nunca houve, em parte alguma do mundo, em circunstância alguma,
num cérebro de dirigente ou pensador comunista, a ideia de um comunismo pacífico, de um comunismo não assassino, de um comunismo avesso ao uso de meios violentos e do homicídio em massa. Nunca nenhum houve. Nunca nenhum diz, não, nós temos que implantar o comunismo sem matar ninguém. Nenhum único ao longo do tempo. Não é? Todos dizem o contrário. Diante desses fatos, chega a ser espantoso e obsceno que só uns poucos países, entre aqueles cujo povo sofreu na carne os horrores do comunismo, tenham incluído esse movimento na catalogação dos crimes puníveis por lei. Nos demais países, o comunismo permanece confortavelmente externo e estranho à lei penal, descrito como mera e neutra preferência ideológica, tão inocente em princípio quanto qualquer outra, e só envolvida em crimes por alguma aberração excepcional e escandalosa, como aconteceria, por exemplo, no caso de um liberal maluco a quem ocorresse a ideia de matar os adeptos da intervenção estatal na economia, ou de um protestante doido que, tendo lido os discursos de Lutero, se imbuísse da ideia de trucidar todos os católicos, ou, mais explicitamente ainda, no caso de um conservador ou reacionário esquizofrênico, em cujo cérebro brotasse a ideia singela de livrar o mundo do comunismo mediante o assassinato de todos os comunistas, atuais ou virtuais, um por um. Nesses três casos, ou em outros similares, o crime está para a ideologia como uma aberração insana está para a conduta ideológica normal. No comunismo não é assim. Né? A conduta comunista, criminosa, não lhe advém de fora como uma aberração excepcional, mas brota de dentro como expressão normal e obrigatória da opção ideológica mesmo. Um comunismo sem violência assassina em massa é, ele sim, uma aberração. Diante desses fatos, é realmente um espanto e um escândalo que na legislação penal da maioria dos países, o comunismo, como doutrina e proposta política, sai inocente de todos os crimes cometidos por agentes comunistas a seu serviço, como se estes, em vez de colocar em prática o que essa doutrina e proposta lhes ensinou e ordenou, agissem apenas por conta própria, sujando com a sua maldade individual a imagem pura e santa do movimento político inocente. Veja, esta atitude está consagrada na nossa Constituição, na nossa lei penal e no que eles chamam nossas instituições democráticas. Você veja, o PT no poder não roubou apenas para gastar dinheiro nas Bahamas ou para vir aqui fazer compras em Miami. Não. Ele roubou para salvar da destruição o movimento comunista, não só no continente latino-americano, mas no mundo inteiro. Angola, por exemplo. No 15º aniversário do Foro de São Paulo, as Farc enviaram ao Lula uma mensagem, né, elogiando por haver salvado da destruição o movimento comunista. Ou seja, eles roubaram no Brasil para poder continuar matando mais gente em Angola, na Venezuela, em Cuba, na China, etc, etc. Ou seja, o roubo era uma sustentação do homicídio em massa. Isto não foi nem mencionado. Ou seja, a nossa lei, a nossa campanha contra a corrupção, né, puniu somente o crime menor, esquecendo que era apenas um meio e instrumento para o crime maior. Ou seja, o combate à corrupção acobertou o crime maior. Portanto, os heróis do combate à corrupção, como aqueles Hélios Bicudos e Miguel Reales Júnior e seu Moro, são todos criminosos disfarçados de salvadores da pátria. Todos eles. Estão todos acobertando o homicídio em massa, fazendo de conta que o roubo era roubo em si, sem mais nenhum envolvimento. E a parte, vamos dizer, do homicídio comunista em massa, se torna apenas uma opção ideológica livre, que todo mundo pode optar. Quer dizer, o que é isso, gente? Isto é a coisa mais perversa e mais antidemocrática do mundo. E é assim que se faz esses pseudo-heróis como esse Moro. Ora, eu nunca pensei grande coisa do Moro, né? Eu já até expliquei, eu geralmente não confio em homem que tem voz de menino chorão. Né? Abriu uma exceção para o Moro e Mifo. Né? Nunca confiei no cara, mas como ele parecia estar fazendo
o mínimo de coisa certa. Esse era um juiz que emitia sentenças baseadas na letra da lei, o que já é uma exceção. No Brasil isso já basta para virar um herói, né? Eu falei, bom, vamos suportá-lo. Mas que é mais dia menos dia vai fazer besteira, vai. Porque o homem é abortista, desarmamentista, e logo que assumiu já botou lá uma assessora comunista, tá certo? Vive no meio do pessoal do diálogo interamericano. Gente, diálogo americano o que é? É o Foro de São Paulo, pô. Eu já lembrei a vocês a reunião do dia, acho que 5 de maio, 5 de março, agora estou ficando velho, de 2003, que aconteceu aqui em Miami, com a presença dos representantes do diálogo interamericano, que é, vamos dizer, o think tank do Partido Democrata, o think tank da esquerda do Partido Democrata, mais o FHC e os diretores do Foro de São Paulo. Eu lembrei que esta reunião foi escondida por toda a mídia universal, exceto um jornal, que é o jornal Grama, edição cubana, não edição internacional. Como é que eu sei disso? O falecido Dr. Zé Carlos Graça Wagner me deu um exemplar desse Grama. Eu tenho aqui, só que eu tenho a primeira página. A primeira página tem uma chamada de umas 15 linhas contando dessa reunião. E daí eu saí procurando a página interna, né? E mandei isso aí já era o quê? 2008, mais ou menos. Então, um quarto de século depois da reunião, né? Então tem um aluno meu que estava hospedado aqui, fazendo estágio aqui em casa, e eu pedi para ele percorrer umas bibliotecas aí, pegar algumas, eu falei assim, fotografar a página interna, para ter a história inteira. E todas as bibliotecas que ele foi, não tinha a coleção inteira do Grama cubano, exceto este dia, a edição deste dia. Foi na Biblioteca do Congresso a mesma coisa. Só que nós sabemos que essas outras bibliotecas são alimentadas pela Biblioteca do Congresso, porque se não passa pela Biblioteca do Congresso, também não passa nelas. E, por uma coincidência, num papel que ele me mandou, eu vi o nome da, então, diretora da seção, né, latino-americana da Biblioteca do Congresso, e era a mesmíssima pessoa que tinha organizado a reunião de 1993, perdão, não é 2000, de 1993. Então você vê que ela mesma, ela comete o crime e ela esconde, apaga a pista. Tá certo? Então o senhor Fernando Henrique está metido nisso desde aquele tempo. Ele é, portanto, um dos planejadores do Foro de São Paulo. Quando ele se gaba de ser o melhor conhecedor e aplicador das técnicas do Antônio Gramsci, ele tem toda a razão, né? Mas eu nunca considerei o Gramsci um sujeito verdadeiramente inteligente. Porque quando ele estava na cadeia inventando aquele treco todo, quando ele estava inventando aquilo como possível teoria, o Stalin já havia inventado tudo e já estava pondo em prática. Então o Stalin é inteligente, esse não, esse era uma besta quadrada. Era um hominho pequenininho e burro, né? E os seus discípulos são todos pequenininhos e burros. O FHC, ora, meu Deus do céu, quando ele diz esqueçam tudo que eu escrevi, eu falo, já esqueci na mesma hora. Esqueci o que você escreveu antes e esqueço o que você está dizendo agora. Porque você não merece ser ouvido. Você não é cientista social nem aqui, nem na Lua. Entendeu? Você é apenas um articulador comunista como qualquer outro. Não é isso? Que consegue, vamos dizer, se fantasiar de ser a parte mais pacífica do socialismo, quando isso evidentemente não existe. A articulação desses dois lados, o lado pacífico e o lado bélico, é um mandamento originário da organização comunista. Você tem que ter o lado aparentemente pacífico para participar, vamos dizer, da política burguesa, e você tem que ter o lado violento, clandestino, para destruir essa política burguesa. E os dois lados estão articulados e o comando está sempre na parte clandestina. O FHC sabe perfeitamente disso, como todo comunista sabe, até o mais burro como eu sabia disso, né? No tempo que estava lá eu já sabia disso. E tinha muito orgulho, porque eu tinha contato com os caras do comitê estadual que ninguém conhecia, e tinha ao mesmo tempo os políticos eleitos pelo Partido Comunista, como Roberto Goldman e outros, né? Que um estava
MDB, outro estava na Arena, outro estava no Raio Parta. Né? Então, os políticos eleitos, a gente recebia a listinha dos candidatos que era para votar. Então, esses candidatos não tinham poder nenhum sobre o partido que tinha poder sobre eles. E o cara que tinha poder sobre o partido, ninguém conhecia, só quem estava lá dentro. E eu via aqueles caras, né? Um deles, um dia, nós tínhamos saído para fazer não sei o que, estava num carro voltando, e tinha a batida da polícia. Não era batida para pegar bandeira, era batida para pegar comunista. Estava a rua inteira cercada. O homem, com a maior tranquilidade, desceu, foi lá, levou um papo com os polícias deixaram a gente passar. Eu vi isso com esses dois olhos. Né? Também vi o homem do comitê estadual, né? Ele trazia dinheiro trazia em rolos, desse tamanho assim. Né? Porque dinheiro realmente não era o problema. Então, também vi os inícios do movimento guerrilheiro, né? Que começou com enviados técnicos estrangeiros enviados ao Brasil para organizar a guerrilha, organizar atos de terrorismo, etc, etc. Né? Mas no Brasil tudo se esculhamba. Então tem um italiano chamado Dario Canale, foi um desses primeiros técnicos que vieram muito antes de que se falasse em guerrilhas. Hein? Ele veio fazer uma operação dessa no Brasil. E um dia encontrei um amigo meu, também comunista, na rua, ele com a marmitinha na mão. Eu falei, onde você está indo? Ele disse, eu estou levando comida para o Dario Canale. Você quer ir também? Você vê que o sigilo brasileiro é uma coisa notável. Né? Falei, não, eu não quero ir não. Você pode ir, eu não quero saber onde o cara está, porque senão eles me batem, eu vou ter que contar, pô. Então eu não confio tanto em mim assim, não, para saber essas coisas. Mas muito bem. Então, você vê que essa articulação profunda entre o comunismo e o crime é o fato dominante da história do século XX. Ninguém cometeu mais crimes do que os comunistas. Se você pegar todos os crimes avulsos cometidos pela máfia, não dá nada comparado com o que os comunistas fizeram. Não é isso? E também não deixem de ler o livro da Claire Sterling, que era repórter do Reader's Digest. O livro chama O Mundo dos Ladrões, Thieves' World. E ela mostra que, por volta de 2003, a máfia russa, que é o próprio Partido Comunista, não é outra coisa, a máfia russa é o governo russo, o qual é o Partido Comunista, o qual é a KGB, havia conseguido unificar todas as máfias do mundo, de modo que as guerras de máfia iam acabar. Não tem mais guerra, está tudo em ordem, porque se um brigar com o outro, a máfia russa manda matar todo mundo. Então ficaram todos bonzinhos. Né? Então, a conexão entre comunismo e crime é íntima e inseparável. Né? E os crimes pequenos cometidos por comunistas nunca são crimes individuais, cometidos por iniciativa deles mesmos. Ao contrário, estão todos dentro do plano. E são crimes para fomentar e facilitar a prática de outros crimes maiores. É sempre assim. Quer dizer, você rouba para comprar armas para cometer homicídio em massa. Sempre foi assim. Você vê, do que o Partido Comunista Russo, ele no começo viveu de assaltar trens. Quem era o assaltante máximo de trens? Stalin. Né? E ele, por ter sustentado o partido, ele ganhou um prestígio muito grande e acabou virando o chefe daquela porcaria. Não é isso? Então, todo o nosso combate à corrupção foi assim, extra-ideológico. Não mexemos em ideologia. Nós somos puros, nós somos técnicos, nós somos positivistas, nós só ligamos para a letra da lei. A realidade por trás não nos interessa. Só interessa o formalismo jurídico que nos ajuda a encobri-la, a encobrir o crime sob a aparência de combate ao crime. E isto é a vida do seu Moro, porra. Hã? Quer dizer, por que ficar espantado que ele tenha traído o Bolsonaro? Era óbvio que ele ia fazer isso, eu sempre soube que ele ia fazer isso. Mais dia, menos dia. Só não faria se não fosse preciso, mas foi preciso por quê? Porque o amigo dele estava lá acobertando e encostando investigações essenciais, como, por exemplo, a do Adélio.
Ele não estava passando isso, não queria passar isso nem para a ABIN. Então, o Moro estava lá para ajudá-lo a fazer isso, porra. Então, ele finge que o Bolsonaro demitir o cara por motivos políticos é um crime. Eu digo, ora, mas me diga algo que algum presidente no mundo fez por motivos que não fossem políticos. Quer dizer, você esperar que um presidente haja por motivos que não são políticos, você exigiu o impossível. Presidentes, governantes, por definição, só agem por motivos políticos. E se agisse por motivos esotéricos, místicos, futebolísticos, o que você tem a ver com isso? A lei brasileira é muito clara. Quem nomeia e desnomeia o diretor da Polícia Federal é o presidente da República e não você. Você não tem nada a ver com isso, não tem que dar palpite. Você fica quietinho no seu canto. Tá certo? Mas, ele, evidentemente, ele não entende a letra da lei. Ele acha que a letra da lei quer dizer que o presidente não pode nomear e designar por motivo político. E por qual outro motivo, então? Se houvesse um motivo extrapolítico, um motivo técnico para ele nomear fulano ou fulano, ele não precisaria nem ter presidente da República. A nomeação seria automática, com uma promoção de oficial do Exército. Aliás, nem promoção de general é assim, promoção de general é política também, tá certo? Então, esse Moro, ele acaba se revelando um sujeito incapaz, até no sentido da leitura. Ele não sabe ler, ele é um analfabeto funcional. E eu não entendo como é que, se ele não tivesse bons assessores, ele não teria conseguido jamais condenar o Lula. Porque, evidentemente, ele não entende o que ele ouve, ele não entende o que ele fala, ele não entende o que ele fala. Então, é mais um palpiteiro, né, ignorante, semi-analfabeto, que subiu na vida por uma dessas coincidências, né, felizes da vida brasileira. Agora, para vocês não pensarem que esse tipo de inépcia é só no Brasil, eu tenho o caso do senhor Benjamin Teitelbaum. Né? O hominho é maravilhoso, gente, porra. Né? Ele um dia foi lá num jantar na casa do Bannon, né? E ele, pelo que eu vi ali, ele era alguém muito íntimo da casa, já era conhecido ali por todo mundo e tal. E eu cheguei lá pela primeira vez, saí da Virgínia, fui convidado, fiquei muito contente, porque o Bannon um dia veio me visitar aqui. É um homem simpaticíssimo, né? Como em geral é a simpatia virginiana, inconfundível, né? É um homem muito simpático, que me convidou para ir jantar na casa dele e eu fui. Então essa foi a segunda vez que eu vi o Bannon na minha vida. Eu chego lá, está o seu Teitelbaum, né? Já metido no meio nas conversas com os outros lá. Está na cara que ele é alguém do ambiente, e eu sou recém-chegado, eu sou o estranho, né? O convidado apenas, né? E ele me viu lá e chegou à conclusão, sei lá porquê, de que eu era um membro do Círculo do Bannon. Gente, eu vou confessar para vocês, eu não sei que porra é esse Círculo do Bannon. Eu não tenho, ouvi falar que existe. Eu não tenho a menor ideia de qual é o pensamento político do Stephen Bannon. Não sei mesmo. Eu ganhei um livro a respeito dele, eu não li o livro até hoje. E o que eles estão fazendo ou deixando de fazer? Falar, não tenho a menor ideia. Não fui convidado para entrar em círculo nenhum e não entrei em círculo nenhum. Mas chego lá, eu vejo um cara que é aparentemente o íntimo do lugar. Mas certo é o quê? Que eu presuma que ele é membro do círculo e eu sou recém-chegado. Mas ele chegou à conclusão de que o membro do círculo era eu. Daí foi estudar a minha vida. Um negócio maravilhoso, porque ele não lê uma linha de português. Ou seja, ele não tem acesso aos documentos, só tem acesso àquela parte que foi traduzida. Que é, assim, ínfimo, né? Mas daí ele descobriu que eu, no começo da década de 80, fui membro da Tariqa do Shuon. Tariqa é uma organização esotérica islâmica. Tariqa do Fritjof Schuon. E ele vendo ali que o Fritjof Schuon era um inimigo da modernidade, como aliás os teóricos do movimento tradicionalista de fato são, ele sendo um inimigo da modernidade, então ele deve ser um dos inspiradores da atual direita. Mas bom. Daí ele concluiu, o elo entre o tradicionalismo schuoniano e a atual direita, c'est moi. Um negócio, olha, é foda, né? Eu aprendi o seguinte, que toda percepção, conhecimento, começa com uma síntese inicial confusa, depois passa pela análise e termina com a síntese final distinta. Esse cara pega a síntese inicial confusa e já acha que aquilo é ciência social. Então acontece o seguinte,
o tradicionalismo schuoniano e guénoniano é um reforço dado à política conservadora em algum lugar do mundo, né? Você vê, se você pega pensadores conservadores eminentes, como por exemplo C.S. Lewis, ele sempre achou Schuon e Guénon, né, dois trapaceiros apenas. Né? Muitos consideram isso. Né? O Scruton considerava isso, tá certo? E eu só descobri que era um trapaceiro a duras penas, tá entendendo? Eu achei que podia ser jeito honesto, fui lá ouvir o que eles tinham a dizer e, aliás, por outros motivos, eu fui lá por outros motivos, porque eu já tinha sido feito de trouxa por um trapaceiro e eles me prometeram ajuda contra o cara. Eu achei que talvez pudesse ajudar mesmo e vi que eles eram trapaceiros também, só que de nível mais alto. Né? Então, o Schuon, tudo que ele fez tem algo a ver com restauração do tradicionalismo no sentido político e ideológico cristão, por exemplo. Né? Tem algo a ver com o Partido Republicano Americano, tem algo a ver com a direita francesa. Não, gente. O Schuon foi muito claro quanto aos seus objetivos. Ele, quando voltou da Argélia, ele foi para a Argélia, né, para ser membro de uma tarica. Ele foi lá, se inscreveu na tarica, ficou lá estudando, e quando morreu o sheik, que era um dos sheiks mais famosos do mundo islâmico, algumas pessoas, pessoas mais próximas do sheik, sonharam que o novo sheik seria aquele suíço que tinha acabado de chegar, que era o Schuon. E ele virou o sheik da tarica. Claro que teve gente que contestou e contesta até hoje. Mas ele, quando voltou para a Europa, imbuído dos seus ensinamentos, das suas iniciações e do seu título de sheik, que é de chefe da tarica, ele expressou exatamente qual seria o objetivo, com esta frase: eu vou islamizar a Europa. Tudo o que ele fez foi para isso, e tudo que o Guénon fez também foi para isso. Eram agentes do sistema islâmico, meu Deus do céu. E agiram como normalmente o islâmico agiria, tentando islamizar o que pudesse. Tá certo? E a estratégia do Schuon consistia em pegar nas elites intelectuais das demais religiões os membros mais capacitados e mais ativos e subjugá-los a uma concepção islâmica, realizando por este meio o programa que o Guénon, meio século antes, tinha dito o seguinte: restaurar a Igreja Católica sob orientação de mestres islâmicos. Ou seja, seria uma pseudo-igreja católica dirigida por meia dúzia de mestres sufis por trás. E o Schuon estava tentando preparar esses mestres sufis para islamizar a igreja por dentro, meu Deus do céu. Ou seja, isso é conservadorismo ocidental? Não, isso é islamismo. Islamismo radical, na verdade. O cara estava fazendo isso muito antes de que aparecesse o primeiro problema de imigração islâmica. A imigração islâmica é apenas um aspecto externo da ocupação. A verdadeira ocupação era essa que o Schuon estava fazendo. Dominar a elite intelectual primeiro, e daí depois o resto vem como sobre rodas, como se tivesse azeitado. Se você domina a vida intelectual do país, você vai dominar a sua vida política, educacional, cultural, jurídica, etc. É inevitável. Quem manda no mundo são intelectuais. O pessoal acha que quem manda é quem tem dinheiro. Fala, faz-me rir, faz-me rir. O rico só manda se ele for um intelectual também. Senão, ele vai pagar um montão de dinheiro para os intelectuais o fazerem de trouxa e usarem para o que eles querem e que ele nem entende. Eu já vi isso acontecer 1000 vezes. A elite paulistana é todinha assim. Vai lá na Casa do Saber, né? O pessoal comunista dizer para eles o que eles têm que fazer, eles obedecem direitinho. É um bando de trouxa. Olha, dinheiro na mão de idiota é o flagelo do mundo. Tá vendo? E o dinheiro, ele vai parar na mão desse ou daquele por uma série de coincidências incontroláveis. Então, o que esse pessoal desse movimento comunista, movimento islamista radical, o que eles fazem? Tentam dominar os caras que têm dinheiro. E não é muito difícil, meu Deus do céu. Na pior das hipóteses, você usa uma dessas técnicas de dominação psíquica, né, tipo programação neurolinguística, hipnose instantânea, etc, etc, que faz o sujeito, você convence o sujeito que ele é uma galinha, ele sai fazendo cocoricó e ainda bota ovo. Né? Eu vi
Isso, eu vi o pessoal do Idrixá fazer bilionários de idiotas. Né? O bilionário era levar dinheiro para o homem ainda dava um tapa na cara dele. E ele, sim, senhor, obrigado, Sheik. Assim, eu vi isso. Né? Então, esse pessoal que pensa que sociedades secretas dominam o mundo, você acha mesmo que, por exemplo, a maçonaria é essa elite que manda no mundo? Você está brincando comigo, porra? É? A maçonaria é uma organização aberta a milhões de idiotas que ficam contentes de ir lá fazer aqueles rituais, né? E participar de campanhas beneméritas, etc. E acham que estão mandando, não estão mandando porra nenhuma. Né? A maçonaria está sempre dividida, um lado querendo matar o outro, porra. Então ela não tem força unificada capaz de controlar a situação. A maçonaria não é o comando do mundo, ela é o centro de discussão do mundo. As discussões, as brigas começam ali dentro. Então, o sujeito quer dominar o mundo, o que ele faz? Ele bota lá um agente dentro da maçonaria para liquidar o outro partido que ele quer destruir e pronto. A hora que o cara está destruído dentro da maçonaria, automaticamente está destruído fora. Por quê? Porque não há outras agências. Então, agora, sempre aparecem os sábios, né? Tipo o Tiago Lima querendo... Pô, Tiago Lima, bicho, ouviu o negócio do Moro e diz, pronto, acabou o governo Bolsonaro. Ficou revelado que ele é tão corrupto quanto o PT e vai acabar hoje mesmo. O cara quer revelar os segredos do governo invisível, mas ele não enxerga nem o governo visível, pô. Tem muita gente assim. Não digo que ele seja burro, ele não é burro, ele é estudioso e tal. Mas falta a modéstia metodológica, que é a coisa básica nesses estudos, é aquele parágrafo do Schelling, que eu reproduzi outro dia. Uma explicação tem de, acima de tudo, respeitar o objeto explicado, né? E aceitar a sua complexidade, aceitar os seus aspectos contraditórios, etc. E não tentar encaixá-lo numa explicação já anteriormente pronta. Não é isso? Mas daí o seu Teitelbaum viu lá que o Schwon era um inimigo da modernidade, portanto deve ser um reacionário desgraçado, né? E está aqui o homem do Schwon, como se eu fosse ainda um discípulo, um agente do Schwon, 30 anos depois de eu ter saído da porcaria da Tarica, atirando, né? Xingando os caras tudo quanto é nome. Por quê? Porque eles desconfiaram de mim por algum motivo que até eu não sei o que é, e eles usaram o seu método habitual, método usual de destruir os seus inimigos internos. Fazer um assédio judicial. Fizeram assédio judicial comigo, só que falhou. Outras pessoas destruíram muita gente nessa base, né? Só que falou porque a Tarica no Brasil só tinha 8 membros, então como o processo do Brasil exige 8 testemunhas, só deu para fazer um processinho. Isso não chega a ser um assédio judicial, é apenas uma encheção de saco judiciária que me tomou dinheiro e tempo durante 6 anos, ao fim dos quais eu fui, obviamente, absolvido. Você é absolvido, você não paga pelo crime que você não cometeu, tá certo? Mas já gastou todo o seu dinheiro e tem que sair agradecendo, né, a nosso maravilhoso sistema judiciário democrático. Foi exatamente o que me aconteceu. Então, o processo foi tão exaustivo, tão cansativo, tão trabalhoso, né? Já contei. Meu primeiro advogado ficou louco, teve um acesso de loucura e saiu correndo com um revólver atrás das minhas testemunhas. Tive que trocar de advogado, evidentemente. O segundo advogado teve um infarto e ficou inutilizado. Eu troquei de advogado de novo. O terceiro advogado teve um infarto e morreu. E o quarto advogado, o terceiro advogado era o Mário Saad, porque o segundo era o Mário Simas, que tinha sido advogado da arquidiocese. Eu falei, não, daí o homem da esquerda não funcionou, eu vou pegar um lado da direita. Daí peguei o Mário Saad, que tinha sido advogado do Esquadrão da Morte, né? E também não adiantou, o Mário Saad morreu. Daí o genro do Mário Saad, que era um jovem judeu, terminou o processo para mim, terminou brilhantemente e não quis nem me cobrar. Ele falou, não, você já sofreu tanto com isso que eu não vou nem cobrar, pode ir para casa. Boa gente, né? Então, eu vi tudo isso, já não estou contando porque eu li no livro, alguém me contou. Tudo isso é a minha vida. E foi assim que eu saí da Tarica do Schwon, né? Como o Schwon, né, anos depois, eclodiu aquele escândalo de pedofilia, ele foi acusado de pedofilia. Mas isso foi 10 anos depois de eu sair de lá. E eu, quando estava lá, não vi nada de pedofilia, não sabia de coisa nenhuma.
Mas como deu aquele escândalo de pedofilia, os caras tinham feito o diabo contra ele, eu falei, não vou sair falando mal do cara, porque ele já se ferrou mesmo, né? Bater em quem está apanhando não é bonito, né? Então deixa ele, né? Deus fez justiça, né? Eu estava lembrando disso porque eu li nas memórias do Georges Gustave, ontem eu li Georges Gustave, o brilhante filósofo francês. Ele no começo ele teve a sua carreira muito atrapalhada por um tal de Dr. Jean Laporte, né? O Jean Laporte só perseguia ele, rejeitava os trabalhos dele, não deixava, né? Não deixou ele entrar na carreira universitária. Ele já está desistindo da carreira universitária quando aconteceu que o Jean Laporte morreu e ele foi nomeado para o posto do Jean Laporte. Quer dizer, ele não precisou fazer nada, né? A melhor vitória é essa, que não dá trabalho nenhum. Então, com o Schwann, eu também não fiz nada contra ele e ele se ferrou, né? Então, foi assim a coisa. Você imagina o amor que eu tenho pelo Schwann e pelos membros da Tariqa, né? E o homem me viu lá, ouviu dizer que eu era um membro da Tariqa e já concluiu, está aqui. O tradicionalismo goenonante moderno é uma das bases fundamentais do conservadorismo atual. E o representante disso é o Olavo. E decidiu explicar minha vida, me explicando, né, como se eu fosse um schwanniano, coisa que eu não sou absolutamente, né? Eu já disse para vocês que quando eu desembarquei, era na cidade de Bloomington, Indiana, e conheci o Schwann, imediatamente eu entendi que não era um mestre espiritual. Por quê? Eu esperava, vou chegar lá e encontrar um velhinho que estava varrendo o chão da Tariqa, vou levar um papo com ele e tal, né? E chego lá, o negócio parecia assim, uma organização hierárquica, parecia o Vaticano. Você não podia nem conversar com o sheik sozinho, tinha que ter um funcionário lá para arbitrar. O sheik não falava com você, falava com o funcionário repetia. Não, isso é palhaçada, né? Quer dizer, isso aqui é um aparato feito para assustar, para intimidar o recém-chegado, tá certo? E se quer saber, intimidado eu estou mesmo, porque eu não sei onde eu estou, não sei o que esses caras estão fazendo, e eu estou aqui no meio, né? Mas imediatamente eu entendi. Eu tinha lido muitos livros do Schwann, os livros são maravilhosamente escritos, ele é um grande escritor, é um gênio do ponto de vista literário, em parte filosófico, mas um mestre espiritual ele não é nem cagando. Por quê? Um mestre espiritual tem, acima de tudo, o conhecimento da alma humana, o conhecimento da alma dos seus discípulos, que ele dirige, não é isso? E eu logo percebi que o Schwann era incapaz de distinguir um picareta de um homem honesto, ele não conseguia. Ele acreditava no picareta e desconfiava do homem honesto. Ele achou que eu estava sacaneando ele. Como é que eu ia sacanear ele? Mas tinha um monte de cara sacaneando ele, inclusive comendo a mulher dele. E o cara não percebia. Eu falei, mas que caso de mestre espiritual é esse, pô? Esse cara não sabe dirigir uma bicicleta. Ele não sabe dirigir um cirquinho de pulga. Ele sabe escrever, claro. Assim como Nietzsche também sabia escrever, tá certo? Muita gente sabe escrever maravilhosamente, mas não sabe dirigir sua própria vida. Isso não é incomum no meio literário. Veja, ter todos os talentos é muito difícil, gente. Eu convivi com o sujeito que, no meu gosto, era o maior poeta da língua portuguesa desde Camões, que era o Bruno Tolentino. Bicho, a vida do Bruno era uma confusão dos demônios, ele não tinha nem onde morar. Ele ia parar na minha casa, assim, não tinha onde morar, não tinha o que comer, porra. Embora tivesse tido um bom início de vida e tal, ele não conseguia administrar aquilo de jeito nenhum, não tinha o menor talento para isso. Também não sabia muito bem escolher seus amigos, ele escolhia os amigos que sacaneavam ele, né? Claro que também tinha bons amigos, mas eu vi outros que... Eu vi gente que roubou toda a obra escrita dele, pô. Eu tive que ir lá na casa do cara buscar o negócio de volta, né? Então nós também administramos, né? Eu e a Roxane adotamos, né? Nosso filhinho, nós cuidamos do Bruno porque não destruísse ele, mas conseguiram destruir, né? Então isso é muito comum no meio literário, porra, né? E o Schwann era isso, ele era um tremendo escritor, maravilhoso escritor. Só que na prática ele não sabia, não entendia nada daquilo que ele estava fazendo. Então eu já voltei para o Brasil. Veja, já como aconteceu isso. Assim, a primeira semana que eu conheci o cara, ele me nomeou Mucada. Mucada quer dizer representante. Então, eu digo, como que eu posso ser o Mucada representando o Sheik se eu não entendo nada desse negócio, acabei de chegar? Tem algo errado aí. Ele me nomeou Mucada, mas ele mandava as instruções para um outro cara, que então ficava com inveja de mim e queria brigar comigo. Eu falei,
Mas isso é sacanagem com o mestre espiritual faz? O mestre espiritual faz uma sacanagem dessa? É claro que não. Então, ele era um fake, evidentemente. Eu já achei que ele era fake na época, mas não hoje, então, depois de repensar tudo, né? E fazer uma reavaliação. Então, mas o seu Teitelbaum, né? Ele viu lá Bannon, conservadorismo, Schroen, antimoderno, misturou tudo, fez uma meleca e chegou à conclusão de que eu era um membro do círculo do Bannon, o cara o representante do pensamento schroeniano ali. Ele escreveu um livro sobre o Bannon, não li o livro inteiro, só li as partes que me citava. Porque, claro, eu gosto mais de mim do que do Bannon, estou errado, né? Então eu me interessei mais pelas partes que diziam, gosto do Bannon, mas gosto mais de mim, pô. É? Então eu fui lá ver as partes que me representavam, assim, não conseguia parar de dar risada. O cara nos Estados Unidos ele faz uma carreira universitária com base nessa besteira, né? E quer dizer, ele nem sabia que o projeto do Schroen não tinha nada a ver com conservadorismo ocidental. Ao contrário, tinha que ver com islamização, que é um dos grandes inimigos do conservadorismo ocidental. Quer dizer, o Schroen, na verdade, a obra dele, embora ele tenha esse negócio antimoderno todo, ele contribuiu para a esquerda. Ele foi um dos camaradas que provocaram no cinema americano a mudança, tá certo? Para se tornar um cinema pró-indígena anti-americano. Isso aconteceu a partir dos anos 60, 70, graças, sobretudo, à amizade que o Schroen teve com o pajé da tribo sul, que era o... Eu esqueci o nome do cara. Sei lá. Essa foi outra coisa. Eu estava na casa do Rama Coomaraswamy e vi uma foto do índio na parede. Né? E eu achei, mas o índio estava esquisito, pô. O negócio errado nesse índio. Era um índio barbudo. O índio barbudo não existe, evidentemente. Eu fui ver, o índio era o Schroen. O Schroen era pajé honorário da tribo sul. Então, ele começou o negócio da valorização da cultura e religiosidade indígena, né? E isso aí teve um efeito nos meios artísticos fabuloso. Então os filmes de repente começaram, o filme era assim, todo branco era um bêbado assassino e todo índio era um mestre espiritual. Então milhares e milhares de filmes. Então isso é o que o Schroen realmente fez. Um patrão do multiculturalismo. Um patrão do multiculturalismo, evidentemente, né? Então, o que isso tem a ver com o conservadorismo? Né? Claro que qualquer conservador pode ler os livros do Schroen e gostar, mas ele não vai poder seguir a estratégia do Schroen, porque a estratégia é contra ele, meu Deus do céu. Né? Você é conservador, mas quer islamizar o país. Qual é? Então, esse Teitelbaum, ele é uma espécie de Sérgio Moro. Um burrão que não entende nada de nada e quer dar palpite e ser gostosão da ciência social. É isso que aconteceu. Gente, isso tem no mundo inteiro, mas não tem tanto quanto no Brasil. Esse também, é claro, com o Teitelbaum não consegue ser ministro de Estado, mas o Sérgio Moro consegue. Tá certo? Então, é este o problema. Gente, a ignorância metida à besta é um dos grandes males da humanidade. Tá certo? Ela está na raiz de todos os crimes, gente. Então, isso que aconteceu com o Moro não me estranha de maneira alguma. Né? Se até o Joaquim Barbosa virou herói, por que o homem não pode virar? Né? Então lá vem ele com o seu desarmamentismo, o seu abortismo, etc, etc. E alguém imbuído do preconceito positivista de que isto não tem nada a ver com crime, isto é uma questão ideológica que cada um deve decidir por si, né? Decide confiar no cara que não merece confiança e que mais dia menos dia vai traí-lo, né? Inevitavelmente. Então, eu não posso negar, né? Eu gosto muito do Bolsonaro, todo lado dele, não suporto que falem mal dele, tá certo? Porque os caras que falam mal dele, tudo ladrão, bandido, e ele é um homem honesto, sincero, mas que ele caiu nessa conversa positivista, caiu, de que existe o terreno, na política existe um terreno ideologicamente neutro, que é o terreno fundamental. Fala, pelo amor de Deus, política ideologicamente neutra é futebol sem bola, gente. É uma ideia tão estúpida que não merece nem ser formulada, quanto mais discutida. Então é isso, gente. Até a semana que vem, muito obrigado. Não vou responder pergunta hoje não. Tá? Fique com Deus.